Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem nóia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente! Tudo bem com vocês? No ar, mais um episódio aqui do Não Pira, Respira, direto da Jovem Pan News Fortaleza. E hoje vamos falar de um assunto super interessante, que são as dores crônicas. E comigo aqui o Dr. Marco Albuquerque, ele que é cirurgião dentista renomado aqui em Fortaleza. E vocês que estão aí me ouvindo, né, pelo podcast e assistindo aí no YouTube, devem estar se perguntando, mais um dentista, um cirurgião dentista num programa de saúde mental, por quê? Vocês vão ver que tem tudo a ver, tudo a ver. Não é mesmo, doutor Marco? Tudo bem? Tudo bem, Patrícia? Satisfação estar no teu programa aqui. Acompanho o teu trabalho há bastante tempo e você começando agora na Jovem Pan já está sendo um sucesso. Parabéns. Obrigada e bem-vindo aqui no nosso espaço do podcast, que a gente fala pelo YouTube, fala pelo podcast, pelas plataformas, enfim, Spotify, Apple Podcast e também pela Jovem Pan News Fortaleza. Então, é bacana porque atinge bastante gente. E a minha primeira pergunta, doutor Marco, que eu até tinha tirado essa curiosidade aí para quem está ouvindo a gente e assistindo, que as dores crônicas, né, relacionadas a essas dores de cabeça e pescoço, muitos pacientes procuram psiquiatras, neurocirurgiões, oftalmologistas, quando na verdade essas dores crônicas elas podem sim estar relacionadas a problemas odontológicos. Então eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho como tudo isso funciona, inclusive a questão do diagnóstico. É verdade, Patrícia. Os recentes estudos do Ministério da Saúde definiram que, em média, 37% da população adulta brasileira é portador de alguma dor crônica. E essa dor crônica, para quem sente, sabe realmente o quanto impacta na sua vida, seja na sua vida social, nas suas atividades do trabalho, nas suas atividades de relacionamento interpessoal. Então, pacientes que têm dores crônicas são pacientes que às vezes são mais introspectivos, certo? E não porque querem, é porque realmente a dor é uma situação limitante das relações humanas. Então, muitas dessas dores, o que a gente tem observado cada vez mais, é que os pacientes que têm dores crônicas, eles acabam aprendendo a conviver com a dor. Por quê? São pacientes que já foram em tantos profissionais diferentes, como você muito bem colocou, foram no neurologista, foram no oftalmologista, foram no fisioterapeuta, no ortopedista, e cada um dá um diagnóstico diferente, dá uma conduta diferente, mas no final acaba sem resolver a dor do paciente, certo? Então, toda vez que a gente faz o manejo de um paciente com dor crônica, o mais importante é a gente descobrir a origem da dor e não tratar o final, que é a dor, né? Que você trataria, na verdade, não a causa, mas sim a consequência. E é bom falar que essas dores crônicas, como o senhor muito bem falou, os diagnósticos, eles são diagnósticos demorados, muitas vezes diagnósticos feitos de forma incorreta, tratamentos feitos de forma incorreta, porque o paciente vai tratar uma dor achando que é um problema, quando na verdade é outro, né? Então, eu queria que o senhor falasse quais são as principais doenças relacionadas a dores crônicas na região da cabeça e do pescoço e o porquê, a importância de se fazer um check-up também no dentista, né? Porque essas dores, elas podem sim ser provenientes de vários casos aí decorrentes à parte ortodôntica. Na verdade, as dores que acometem a região da cabeça, pescoço, crânio, cervicais, são dores de etiologias diversas, certo? Você realmente tem dores de origem nevrálgicas, neurológicas, mas a gente tem observado, como você colocou, a grande maioria dessas dores, a grande maioria desses pacientes, eles são mal diagnosticados. E, dessa forma, eles são conduzidos, os tratamentos, de forma também não satisfatória. E, com isso, esses pacientes acabam o quê? Como é que ele controla a dor? Tomando altíssimas doses de medicamento. Seja ele antidepressivo, seja ele opiáceos, seja medicamentos anticonvulsivantes. E, dessa forma, a gente não está tratando a dor.
Então, a gente observa que a grande parte das dores craniofaciais, elas têm origem estruturais. O que é isso? Tem origem de algum desarranjo estrutural. Falando especificamente da parte odontológica, a gente observa que qualquer desarranjo no sistema mastigatório, ele pode desencadear dores crônicas na origem da região da cabeça, do pescoço e até na região também cervical da coluna, indo até a região postural. Um desequilíbrio da região mastigatória pode relacionar um desequilíbrio também do sistema postural do paciente. Olha que interessante, às vezes você pega um paciente que tem um dente com contato prematuro na região posterior, e isso vai ocasionar também o quê? Uma diferença na postura do paciente, um ombro mais elevado que o outro, e isso vai ocasionar também o quê? Uma diferença na posição de quadril. E quando você coloca esse paciente na posição mastigatória equilibrada, o paciente ele automaticamente ele volta para a sua posição de equilíbrio. Então, a gente tem que entender que o corpo humano ele é um sistema que ele precisa de um equilíbrio. E, às vezes, um desequilíbrio do sistema mastigatório, ele vai levar a um desequilíbrio de todo o corpo humano. E eu queria entender se todos esses diagnósticos dessa parte mastigatória é possível fazer na cadeira do dentista. Essa é a primeira, é uma pergunta. E a outra pergunta, doutor, se esses problemas relacionados a esse sistema mastigatório incluem a TM, né, dessa questão da articulação aqui, se incluem também a questão do bruxismo, que é justamente aquela forçação durante o momento de repouso que a gente esfrega um dentinho, a arcada superior com a arcada inferior e acaba tendo aquele desgaste. Eu queria entender se essas doenças se incluem nesses problemas mastigatórios. Imaginemos que a região do sistema mastigatório, como você colocou, ele inclui a ATM, que são duas articulações que atuam de forma simultânea. Essa articulação ela faz movimentos altamente complexos de rotação, de translação, lateralidade. Você tem vários músculos relacionados a esse sistema mastigatório. Você tem o músculo temporal, músculo masseter, músculo occipital, que vai para a região do pescoço, ocioide, e você tem os dentes, certo? Então, se você tem uma alteração de posição de dentes, ou então uma alteração de posição de disco articular, ou então se você tem alguma alteração muscular, qualquer uma dessas alterações vão levar a um desequilíbrio do sistema estomatognático, do sistema mastigatório. E que esse equilíbrio ele vai responder? Uma das maiores manifestações é o quê? A dor. A dor. Então, o desequilíbrio, a gente tem que buscar o quê? O restabelecimento desse equilíbrio, que pode ser o quê? Através de um tratamento ortodôntico, para você ter uma oclusão de forma adequada, através de um ajuste oclusal, se você tem um dente que tem um contato prematuro na região posterior, às vezes esse único contato prematuro, ele pode provocar dores lacinantes, dores de cabeça, dores crâniofaciais, dores na região cervical. E é impressionante, Patrícia, como esses pacientes eles chegam até a gente. São pacientes que eles realmente chegam muito comprometidos com relação à questão emocional. É comum nós observarmos aqui vários relatos de pacientes que convivem há 10, 20, 30 anos com a dor. Pacientes que já tentaram suicídio, com a presença de dor, pacientes que não se relacionam mais com outras pessoas, pacientes que se separaram. Então, e você ter a possibilidade de resgatar isso do paciente, de você restabelecer uma vida normal com o paciente, realmente é algo que não tem valor. E muitas vezes está na nossa mão do cirurgião dentista fazer esse diagnóstico. E muitas vezes são procedimentos simples de serem executados na cadeira odontológica. Mas, como você muito bem colocou, precisa de um diagnóstico correto para uma conduta correta. O próprio bruxismo, como você muito bem também salientou, que seria aquele hábito de apertar os dentes, né, que ocorre principalmente durante o sono, muitas vezes esse bruxismo, ele também está relacionado a um desarranjo oclusal. Sabe-se também que o fator do estresse tem uma preponderância muito grande no bruxismo, mas se o paciente tem um desarranjo na mastigação, ele vai potencializar ainda muito mais esse bruxismo.
Inclusive, nós estávamos conversando nos bastidores, né, doutor Marco? E o senhor me contou que o senhor tem até pacientes que demoraram anos aí para fazer um diagnóstico correto, porque buscavam aí tratamentos para encefaleia, né, para aquelas dores crônicas de cabeça, dores no pescoço, quando, na verdade, um tratamento adequado feito na cadeira do dentista, um tratamento odontológico, sanou esse problema em pouco tempo, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da importância desses diagnósticos precoces, né? Que com certeza, se a pessoa faz isso de forma precoce, busca esse check-up no dentista, também é importante porque vocês conseguem diagnosticar com mais rapidez, né? Acho que a primeira coisa a gente tem que ter em mente quais são as principais manifestações das dores crônicas. Como é que ela aparece? Então, você pode ter desde do rosto, dores cervicais na região do pescoço. Então, aquele paciente que ele acorda com a dor muscular na região do pescoço, todo travado, e à medida que vai transcorrendo o dia, essa dor vai passando. Dores na região da musculatura facial, dores na região temporal, dores atrás da órbita, zumbido nos ouvidos, sensibilidades dentinárias. Tudo isso são algumas das manifestações que o paciente pode apresentar. Dor na região cervical, irradiando para a região do braço também. Tudo isso são desarranjos que podem ter origem na região da musculatura facial e do sistema mastigatório, que podem ser corrigidos através de um reequilíbrio dessa mastigação no paciente. Então, pelo que eu estou entendendo, essa região aqui do nosso rosto, que são a arcada, né? Essa parte aqui da mandíbula, se ela está em desarranjo, então desarranja tudo, né, doutor Marco? Mais ou menos isso para o leigo entender, né? Exatamente. O equilíbrio, grande parte dos equilíbrios da região da cabeça e pescoço da gente ocorrem através de uma oclusão balanceada. E é importante, doutor Marco, mas eu perdi somente um dente. Esse único dente, ele pode resultar em um total desequilíbrio disso. Porque se você perde um dente inferior, o que é que vai acontecer com o dente do lado? Ele vai inclinar. O que é que vai acontecer com o dente de cima? Ele vai descer. E daí para frente você começa a ter todo um desequilíbrio e o organismo ele vai buscar esse equilíbrio. Às vezes consegue uma compensação, às vezes não consegue essa compensação. E quando não consegue, normalmente o organismo vai responder com dor. E aí, dando dentista, salientando e deixando bem claro que não é só estética, é questão de saúde pública, porque a gente está falando aqui de saúde mental, saúde da região da cabeça e do pescoço, mas a gente sabe que outras terríveis doenças podem ser causadas também por conta de uma infecção dentária, por conta de uma falta de manutenção adequada e preventiva na região da boca, né? Inclusive problemas graves de coração. Inclusive, eu já tive o prazer de conversar com o senhor sobre isso e a gente também falou a respeito. Então, assim, a saúde bucal é necessária, né, doutor Marco? Você muito bem falou estética, não é? Eu participei de um curso há uns 2 anos atrás na Alemanha e um palestrante falou uma coisa que eu achei belíssima. Não existe dor na estética. Desculpa, não existe estética com dor. O paciente ele pode ter a melhor reabilitação do mundo, ele pode estar com os dentes lindos, belíssimos, com lente de contato, com prótese, com implante. Se tiver com dor, ele não vai lembrar de nada que está bonito. Certo? Então, a gente tem que se basear sempre em restabelecer função e saúde para o paciente. A estética, ela tem que ser consequência. Nós nunca temos que buscar a estética acima de tudo, ultrapassando os limites de função e saúde. Se você desrespeita esses limites, você está quebrando o equilíbrio, você está buscando a estética acima de tudo. E essa quebra de equilíbrio, ela pode até, momentaneamente, ela pode ser interessante, mas o organismo, a longo prazo, ele vai cobrar esse preço. Doutor Marco, sempre um prazer falar com o senhor e quem escutou o nosso podcast aqui até o finalzinho para entender, o doutor Marco, ele é cirurgião dentista. Eu convidei o doutor Marco porque o assunto de saúde mental tem tudo a ver com essa questão também da saúde oral, da saúde odontológica, da ida ao dentista, como a gente teve uma conversa aqui, uma aula praticamente. Eu queria te agradecer porque é muito interessante, né? Eu acho que a gente vai ajudar muita gente que está em casa, que de repente estava com aquela dor no ouvido, a dor de cabeça, a dor no pescoço, dor na
face, quando na verdade um maltratamento odontológico ocasionou todos esses problemas. Muito obrigada pelos alertas que eu tenho certeza que ajudou muita gente em casa, doutor Marco. Obrigado, Patrícia. Fica à disposição. Grande abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau. Bom, gente, o programa Não Pira e Respira fica por aqui, mas a gente volta semana que vem aqui no Pan News em Revista, primeira edição, e a gente se fala. Tchau!